Muito bom dia a todos. O tema da formação de hoje é o módulo do e-fatura. Este módulo contempla a descarga dos documentos vindos do Portal das Finanças e importa nos respectivos movimentos da contabilidade. Apesar das solicitações dos parceiros relativamente a este módulo, se calhar poucos sabem que o InTouch foi dos primeiros software houses a ter a importação do e-fatura. Esta importação é uma parceria com a GXL e mais tarde com a TWS. Mas por insistência dos parceiros, resolvemos fazer o nosso próprio módulo. Assim, este módulo, como já vimos, trata a importação dos movimentos da AT ou do e-fatura e tem uma parte de configurações e classificações de movimentos / documentos e, finalmente, a importação desses documentos classificados para a contabilidade do InTouch. Então, agora vou passar a mostrar esta funcionalidade na aplicação da contabilidade. A primeira coisa a fazer será configurar como pretendemos que o código dos novos terceiros sejam gerados. Assim, vimos aqui aos parâmetros e nas contas automáticas temos aqui a identificação dos códigos que vamos criar nas tabelas de terceiros. Podemos criar o código através do contribuinte, isto no caso do e-fatura, e uma codificação automática, visto que este identificador SAFT não existe no e-fatura. Se optarmos aqui pela criação automática, temos aqui a indicação do número de dígitos que pretendemos para a criação do código do terceiro na tabela e o exemplo de como será criado o código. Se for com o contribuinte, o código do terceiro terá o contribuinte do fornecedor. Na tabela de fornecedores, temos a indicação da criação da conta no plano. Com quantos dígitos é que pretendemos que a conta seja gerada no plano de contas? Se usarmos o contribuinte, temos que, obrigatoriamente, colocar 9 dígitos. Nos movimentos, temos aqui uma nova opção, que é a integração de movimentos do fecheiro SAFT de faturação, do fecheiro SAFT contabilístico e do e-fatura. Sendo que a faturação e o fecheiro SAFT contabilístico já existiam na opção de configurações. Foi acrescentado sim agora aqui o portal do e-fatura. Vamos então agora aqui à opção portal e-fatura e a primeira coisa que nós temos que fazer é aceder às definições e definir as credenciais de acesso ao portal. Estamos a ver aqui o ecrã da ficha da empresa e isto aqui é nada mais nada menos que um atalho para essa opção, onde foi acrescentada aqui um tabulador da e-fatura, onde definimos os dados de autenticação ao portal e-fatura. Foi criado um novo conceito de configuração contabilística. Acedemos às configurações das classificações e neste ecrã iremos criar as diversas classificações de forma a parametrizar e automatizar as classificações dos documentos a importar na contabilidade. As classificações podem ser adicionadas. Vamos criar aqui uma classificação nova. Podem ser duplicadas, podem ser renomeadas, vamos mudar o nome. E podem ser removidas. Existe ainda a possibilidade de copiar estas classificações para outras empresas. Isto é, no conceito
do gabinete, em que tem uma empresa base e vai replicar todas as configurações da empresa base para outras empresas. Okay? Selecionando aqui as empresas que pretender copiar as classificações. Este conceito estendeu-se também às categorias dos movimentos da gestão comercial. Por isso, temos um filtro que permite filtrar estas classificações por categoria. Assim, se pretendemos classificar as vendas, temos aqui as classificações das vendas para os respectivos documentos. Se quisermos classificar as compras, temos só as classificações de compras para classificar. Se quisermos do e-fatura, temos as classificações do e-fatura. Aqui a diferença do conceito anterior é que configurávamos documento a documento e agora temos uma classificação que podemos usar em vários documentos. Podemos configurar o documento, o número de série, o diário, o fluxo de caixa, as reflexões existentes no plano de contas e ainda gerar o documento contabilístico no último dia do mês. Este conceito do T, débito-crédito, já conhecem da gestão comercial. Os tipos de movimento só são possíveis estes: total do documento, valor ilíquido e IVA total. Okay? Podemos ainda usar duas letras, apenas, porque é o que conseguimos trazer do e-fatura, que é o IVA, e temos ali a letra do IVA, ou o O do fornecedor. Caso contrário, não podemos usar mais nenhuma das letras que temos na gestão comercial, porque não temos essa informação. Se repararem, podem ainda usar fórmulas. Eu no gasóleo tenho aqui uma fórmula, onde tenho o valor ilíquido mais o IVA total a dividir por 2. Okay? Portanto, isto também está disponível aqui nas configurações das classificações do e-fatura. Ao sair, temos aqui a lista das classificações, onde ainda podemos, se quisermos, alterar o tipo de documento por defeito, clicando em F4, ou o diário. F4, temos aqui os diários. Ainda aqui neste ecrã, temos um separador com os fornecedores. Estes fornecedores foram os que já foram importados anteriormente e a respectiva classificação que foi usada. Esta tabela é alimentada automaticamente após cada integração e não há intervenção manual. Ok? Se para o mesmo fornecedor e documento já foram usadas classificações diferentes, nós podemos ver aqui, por exemplo, neste contribuinte, ou neste NIF, para o mesmo documento já foram usadas classificações diferentes. Okay? Isto é alertado no passo anterior. É este símbolo que aqui está. Significa que para este documento já foram usadas classificações diferentes. E então, na próxima sugestão, será feito da classificação mais recente. Portanto, quando fizer uma importação, neste caso, das infraestruturas de Portugal, a classificação que vai ser sugerida automaticamente é aqui a das portagens, que foi a última classificação importada. Com o rato do lado direito, podemos fazer aqui uma ordenação ascendente ou descendente, ou ainda procurar
contribuintes. É uma ordenação ascendente. Okay. Agora quero procurar aqui um contribuinte. Vamos procurar, por exemplo, 508, 095, 123. No caso de ter uma dúvida, que classificação é que usei para este NIF? Confirmar. E temos aqui a classificação de uma fatura CC, que já foi usada. Quero procurar igual, e o cursor veio aqui para baixo e procurou o igual. Okay? Já foi usada também uma fatura recibo. Vamos então agora definir filtros para a importação. Depois de tudo configurado, vamos importar. Temos aqui então o filtro da data. Eu vou selecionar aqui uma data. Janeiro. Dia 12 de janeiro. Certo? E vou importar os movimentos desta data. Posso também fazer filtros apenas por entidades, importar documentos de todas as entidades ou importar de um determinado contribuinte. Portanto, seleciono aqui o contribuinte, ele vai buscar todos os movimentos desse fornecedor. Por setor de atividade, onde vou selecionar o setor de atividade que pretendo fazer a importação. Portanto, isto é, os filtros, no fundo, que também tenho é fatura. Okay. Por tipo de documento, importar por tipo de documento, ou então os outros filtros que também lá estão disponíveis. Ok? A partir daí, vamos fazer aqui o seguinte. E avançamos para este passo, onde vamos descarregar os documentos filtrados. Descarregamos os documentos e temos aqui os documentos do filtro anterior. Vamos então classificar os documentos importados, que ficarão gravados para uma próxima importação. Se repararem, estes documentos já foram importados há alguns no tempo e já têm aqui uma pré-classificação, ao passo que estes nunca foram classificados. É a primeira vez que estão aqui neste processo do e-fatura. Se fizermos F4, temos aqui as classificações e vamos usar aqui, então, estas classificações para descarregar. Ok? F4. Este sinal que aqui está é um estado, okay, que significa que este documento já teve outras classificações. Portanto, no fundo, é apenas para assinalar que este tipo de documento já teve várias classificações, ok? Conforme vamos validando os documentos, vamos classificando e selecionamos para importar, ok? Vou selecionar assim. E este aqui, vamos selecionar. Ser aqui uma fatura simplificada. E selecionar. E por aí fora, portanto, continuaríamos, ou então não vamos classificar já estes, ou classificamos, mas ainda não vamos importar. Ou então ainda não temos os documentos em mãos, portanto, não vamos classificá-lo, vamos deixá-lo aqui pendente. Eu neste passo ainda não estou a importar nada, só estou a classificá-los e a dizer que serão para ser importados. Se eu sair daqui, reparem, vou voltar. Vou fazer o seguinte, nem me vou preocupar com as datas, eu neste momento tenho aqui os documentos que eu já pré-classifiquei e os selecionei para importar. Se eu quiser ir buscar mais, então eu vou aqui descarregar e vou descarregar mais documentos. Okay?
Para isso, tenho que voltar a fazer o filtro aqui. Seguinte, descarregar. E cá estão os outros dois que faltavam. Ao confirmar para descarregar, mostra os documentos classificados com a criação das contas de terceiros conforme a parametrização que fizemos. 9 dígitos no POC, mas codificação automática. Se repararem, 9003 e 9004. Temos aqui os nossos documentos já classificados, estão todos válidos, prontos a importar. Podemos fazer filtros apenas dos documentos não válidos para confirmar melhor, se não estivéssemos aqui nesta opção. Portanto, como não temos documentos não válidos, e são poucos, vemos todos. Selecionar importar e o documento desaparecerá da lista dos documentos a importar. Portanto, selecionamos aqui importar. E já desapareceram daqui da lista. Se voltarmos a descarregar, aparecem apenas os documentos que ainda não foram classificados e que estão por descarregar. Portanto, e agora faríamos aqui a classificação, temos mais estes documentos, ora vamos lá para Andas de Alfazema, vamos pôr que isto aqui é uma fatura simplificada e queremos importar, ok? E por aí fora. Se quisermos retificar a classificação, vamos ali às definições das configurações de classificação e vamos à fatura simplificada e corrigimos eventualmente a classificação. Anterior. O outro desapareceu porque não tinha sido classificado. Se eu voltar a descarregar, vai buscar o outro que estava aqui por classificar. Ok? Entretanto, se quisermos ver os documentos que foram descarregados, vimos aqui ao histórico, selecionamos as datas, a 31 de janeiro, por exemplo, atualizar. E temos aqui os documentos que foram descarregados na contabilidade. Okay? Se fizermos aqui um duplo clique, mostra o documento. Podemos eventualmente anular, caso não pretendemos que ele esteja na contabilidade, se a contabilidade ainda não estiver fechada, ou corrigir. O número do documento está na referência, portanto, o documento externo é colocado aqui na referência. Portanto, este é o movimento que foi gerado na contabilidade. E se o quiserem agora anular, confirmar a anulação deste documento, sim. Ele foi anulado. Se voltarmos atrás, portanto, aqui desapareceu do histórico, como podem ver. Vamos aqui ao anterior, voltar a descarregar e ele volta aqui a ficar disponível para descarregar. É este aqui de 28,5. E o resultado disto podemos ver no ecrã de movimentos. Pesquisamos os movimentos. E cá estão os documentos que foram integrados pelo e-fatura. Se repararem, tem o contribuinte associado à conta 11, porque o documento está parametrizado. Que recolhe informação para recapitulativos que dizem respeito a fornecedores. Bem como nos parâmetros,
temos a identificação da conta 1, portanto, todas as contas começam por 1, 11 ou 12, para recapitulativo. E pronto, este é o nosso módulo da fatura. Sabemos que ainda poderá ser melhorado, obviamente, mas, como viram, julgo ser bastante simples de configurar e cumpre com os requisitos necessários desta funcionalidade. E agora, se tiverem questões a colocar, estou às vossas ordens. Podem ligar os microfones e podem colocar as questões se quiserem.